demitida sem aviso da mansão, mas voltou como noiva do homem que a mandou embora. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. O portão de ferro forjado abriu-se lentamente, revelando uma alameda de pedras que se estendia até uma mansão imponente de estilo colonial. Camila Torres ajustou a alça da bolsa simples no ombro e respirou fundo, tentando acalmar os nervos que dançavam em seu estômago. Aos 22 anos, ela já havia cuidado de muitas crianças, mas nunca em um lugar como aquele. "Você consegue, Camila", murmurou para si mesma, lembrando-se das palavras de encorajamento da mãe na noite anterior. "É só mais um trabalho." Mas não era só mais um trabalho, e ela sabia disso. O salário oferecido pelo Sr. Vargas era 3 vezes maior que qualquer coisa que ela havia ganhado antes. Dinheiro suficiente para custear o tratamento da mãe e ainda sobrar para terminar a faculdade de pedagogia. Não podia se dar ao luxo de falhar. A porta principal da mansão se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque rígido e uniforme impecável, apareceu no batente. Seus olhos pequenos examinaram Camila de cima a baixo com desaprovação mal disfarçada. "Você deve ser a nova babá", disse a mulher em tom seco. "Sou Dolores, a governanta. Entre." O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore branco cobria o piso do hall de entrada, enquanto um lustre de cristal pendia do teto alto. Escadarias curvas se elevavam em ambos os lados, e quadros antigos adornavam as paredes. Tudo parecia saído de uma revista de decoração, mas havia algo opressivo naquele silêncio absoluto. "O Sr. Vargas está em uma reunião de negócios", informou Dolores, conduzindo Camila através de corredores que ecoavam com o som de seus passos. "Você conhecerá o menino primeiro. Martim está no quarto dele." Camila notou como a governanta falava sobre a criança, o menino, não Martim, com a mesma frieza com que se referia aos móveis. Outros funcionários passaram por elas nos corredores, cumprimentando Dolores com acenos respeitosos, mas lançando olhares curiosos e desconfiados para Camila. "Algumas regras", continuou Dolores, parando diante de uma porta de madeira escura. "Não entre no escritório do Sr. Vargas sem permissão, não mexe nos objetos da casa e, mais importante, não faça perguntas sobre a família. Você está aqui para cuidar do menino, nada mais." A porta se abriu, revelando um quarto infantil que parecia mais um showroom do que o espaço de uma criança. Brinquedos caros estavam organizados em prateleiras, mas pareciam intocados. Uma cama pequena com lençóis azuis ocupava o centro do ambiente. E próximo à janela, uma mesa de estudos aguardava vazia. Em um canto, sentado no chão com as costas apoiadas na parede, estava Martim. Um menino de 5 anos tinha cabelos castanhos ondulados e olhos grandes e escuros que lembravam os de um cervo assustado. Ele segurava um livro de colorir, mas as páginas estavam em branco. Quando viu Camila, encolheu-se ainda mais contra a parede. "Martim", disse Dolores com autoridade. "Esta é Camila, sua nova babá." O menino não respondeu, apenas olhou para Camila com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Dolores suspirou, irritada. "Ele não fala muito com estranhos", murmurou. "Boa sorte." E com isso, a governanta saiu, deixando Camila sozinha com Martim. O silêncio se estendeu por longos minutos. Camila sabia que a primeira impressão seria crucial. Lentamente, sentou-se no chão, a uma distância respeitosa do menino, e tirou um pequeno caderno de desenhos da bolsa. "Sabe", disse ela suavemente, começando a desenhar, "eu também gosto de desenhar. Minha mãe sempre dizia que os desenhos são como janelas para lugares mágicos." Martim levantou os olhos do livro, observando-a com interesse crescente. Camila continuou desenhando, fingindo não perceber a atenção dele. "Estou desenhando um dragão", murmurou, acrescentando detalhes às asas da criatura. "Mas não um dragão malvado. Este é um dragão gentil que protege crianças corajosas." Pela primeira vez, Martim se moveu. Devagar, arrastou-se pelo chão até ficar ao lado de Camila.
os olhos fixos no desenho que tomava forma no papel. Ele é bonito, sussurrou Martim, sua voz quase inaudível. O coração de Camila se aqueceu. Quer me ajudar a colorir? Martim hesitou, mas depois acenou com a cabeça. Camila lhe ofereceu um lápis de cor azul e juntos começaram a dar vida ao dragão no papel. Foi nesse momento que Nicolás Vargas apareceu na porta. Camila não o havia ouvido se aproximar, mas quando levantou os olhos, encontrou um homem alto e elegante observando a cena. Ele devia ter cerca de 30 anos, com cabelos escuros bem cortados e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Vestia um terno escuro impecável, mas havia algo em sua postura que sugeria tensão constante. "Papai!" exclamou Martim, largando o lápis e correndo para abraçar as pernas do pai. Nicolás sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e passou a mão pelos cabelos do filho. "Como você está, campeão?" "Camila desenhou um dragão comigo", disse Martim, sua voz mais animada do que havia sido durante toda a tarde. "Ela disse que ele protege crianças corajosas." Os olhos de Nicolás se encontraram com os de Camila, e por um momento ela viu algo além da frieza profissional. Uma gratidão silenciosa, talvez. Ou surpresa. "É mesmo?" disse Nicolás, abaixando-se para ficar na altura do filho. "E como você se sentiu desenhando com a Camila?" "Feliz", respondeu Martim simplesmente, e o impacto dessas palavras foi visível no rosto de Nicolás. Camila se levantou, alisando a saia simples. "Senhor Vargas, sou Camila Torres. É um prazer conhecê-lo." Nicolás se endireitou e a máscara profissional voltou ao lugar. "Igualmente, senhorita Torres. Vejo que você e Martim já se conheceram." "Sim, senhor. Ele é uma criança adorável." Nicolás observou o filho, que havia voltado a se sentar perto do desenho. "Martim, que tal irmos jantar? Camila, você jantará conosco hoje. Gostaria de conhecer melhor nossa nova funcionária." Havia algo na pausa, antes da palavra funcionária, que fez Camila se perguntar se ele havia pensado em outra coisa. O jantar foi servido em uma sala de jantar formal, com uma mesa longa demais para 3 pessoas. Martim sentou-se entre Camila e Nicolás, tagarelando sobre dragões e cores, de forma que não havia feito em meses, segundo Dolores havia mencionado discretamente. "Camila", disse Nicolás, cortando elegantemente um pedaço de salmão. "Dolores me informou que você estuda pedagogia." "Sim, senhor. Estou no último ano." "E por que escolheu trabalhar como babá?" A pergunta parecia simples, mas Camila detectou algo mais profundo por trás dela. "Porque amo crianças", respondeu honestamente. "E porque... bem, às vezes todos precisamos de alguém que cuide de nós." Nicolás parou de mastigar por um momento, seus olhos se fixando nela com uma intensidade que fez Camila se remexer na cadeira. "Papai", interrompeu Martim, "posso mostrar meu quarto para a Camila depois do jantar?" "Claro, filho." Mais tarde, quando Camila estava se despedindo na entrada, Nicolás a acompanhou até a porta. "Senhorita Torres", disse ele, sua voz mais suave do que havia sido durante todo o dia. "Muito obrigado pelo que fez hoje. Fazia meses que eu não via Martim sorrir assim." "Não foi nada, senhor Vargas. Martim é especial." "Sim", concordou Nicolás, observando o filho pela janela do quarto no andar superior. "Ele é." Camila se despediu e caminhou pela alameda em direção ao portão. Quando se virou para dar um último olhar à mansão, viu Nicolás ainda parado na porta, observando-o a partir. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar, uma mistura de esperança e medo que fez seu coração acelerar. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Nicolás se pegou pensando na jovem babá. Havia algo nela, uma luz, uma gentileza genuína, que havia despertado algo em Martim que ele pensava estar perdido para sempre. E mais perturbador ainda, havia despertado algo nele também. "Por que aquela garota me fez sentir algo depois de tanto tempo?" murmurou para si mesmo, olhando para a fotografia de sua falecida esposa na mesa. Mas não havia resposta para essa pergunta. Não ainda. 3 semanas haviam se passado desde que Camila começara a trabalhar na mansão Vargas, e ela já notava que aquela casa guardava mais segredos do que parecia.
Não eram apenas as portas que permaneciam eternamente fechadas ou os corredores por onde os funcionários evitavam passar. Era o silêncio pesado que pairava sobre tudo, como se a própria mansão estivesse de luto. Naquela manhã de terça-feira, enquanto Martim tomava café da manhã, Camila decidiu explorar um pouco mais a casa. Dolores havia saído para fazer compras e Nicolás estava em uma reunião que duraria a manhã toda. Era a oportunidade perfeita. Martim, disse ela, servindo-lhe mais suco de laranja. Que tal depois do café irmos ao jardim? Podemos procurar flores para fazer um desenho. O menino acenou animadamente. Nas últimas semanas, ele havia se tornado muito mais comunicativo, falando não apenas com Camila, mas ocasionalmente com o pai também. Era um progresso que não passou despercebido por Nicolás. Após o café, Camila conduziu Martim pelos jardins da mansão. As roseiras estavam em plena floração, e o menino correu entre elas rindo, um som que ainda era raro, mas que se tornava mais frequente a cada dia. «Camila, olha!» gritou Martim, apontando para uma rosa vermelha particularmente bonita. «É igual a que a mamãe gostava». Camila sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Martim mencionava a mãe espontaneamente. Era mesmo? Ela gostava de flores? Sim, disse Martim, sua voz ficando mais suave. Ela plantava rosas aqui comigo. Dizia que quando ela não estivesse mais aqui, as rosas iam lembrar dela. Que lindo, Martim. Sua mamãe era muito sábia. Mas agora ela está no céu, continuou o menino, com a simplicidade devastadora das crianças. Papai fica triste quando falo dela. Camila se ajoelhou ao lado de Martim, passando a mão pelos cabelos dele. Às vezes os adultos ficam tristes quando lembram de pessoas que amam e que não estão mais aqui, mas isso não significa que você não pode falar dela. Você acha que ela consegue nos ver do céu? Tenho certeza que sim, e aposto que ela fica feliz quando te vê sorrindo. Martim sorriu, pegando a mão de Camila. Você é legal, Camila. Eu gosto de você. Eu também gosto muito de você, pequeno. Naquela tarde, após colocar Martim para o cochilo, Camila decidiu explorar a ala oeste da mansão, onde nunca havia estado. Os corredores eram mais escuros ali, e quadros antigos da família Vargas adornavam as paredes. Mas foi ao passar por uma sala meio aberta que ela viu algo que fez seu coração parar. A sala estava repleta de fotografias. Fotografias de uma mulher linda, de cabelos loiros e sorriso radiante. Algumas eram dela sozinha, outras com Nicolás, e muitas com Martim quando bebê. A mulher das fotos tinha uma luz nos olhos que irradiava felicidade genuína. Essa era Isabela, disse uma voz atrás dela. Camila se virou rapidamente encontrando Rosa, uma das camareiras mais velhas da casa. A mulher tinha olhos gentis e parecia ser uma das poucas funcionárias que não a tratava com frieza. Desculpe, disse Camila. Eu não deveria estar aqui. Não se preocupe, querida. Todos acabam encontrando esta sala eventualmente. Rosa entrou na sala, seus olhos percorrendo as fotografias com familiaridade. Ela morreu há 3 anos. Acidente de carro. Deve ter sido terrível. Foi. Senhor Nicolás nunca mais foi o mesmo. E o pobre Martim era tão pequeno. Ele parou de falar por meses. Camila olhou para uma foto particular onde Isabela segurava Martim, então com 2 anos, ambos rindo no jardim. Ela parecia ser uma mãe maravilhosa. Era, e uma esposa também. Eles se amavam muito. Rosa suspirou. Senhor Nicolás mandou fechar esta sala depois do funeral, mas eu venho aqui de vez em quando para limpar. Não parece certo deixar as memórias dela acumularem poeira. E Martim? Ele vem aqui. Não, desde que era muito pequeno. Acho que papai não deixa. Camila sentiu um aperto no peito. Ele tem direito às memórias da mãe. Você tem razão, querida. Mas o senhor Nicolás, ele acha que protege o menino. Mas às vezes eu me pergunto se não está protegendo mais a si mesmo. Naquela noite, Camila não conseguiu tirar as fotografias da cabeça. Enquanto ajudava Martim a se preparar para dormir, ela o observou desenhar em seu caderno, algo que havia se tornado um ritual noturno desde que ela chegara. Que lindo desenho, disse ela, olhando para o que parecia ser uma família. Um homem alto, uma mulher e uma criança pequena. Quem são eles? Somos eu, papai e mamãe, respondeu Martim simplesmente, quando éramos felizes. Você ainda é feliz, Martim?
Às vezes sim, quando você está aqui, quando papai não está muito ocupado. Ele parou de desenhar. Você acha que papai vai ficar feliz de novo? A pergunta pegou Camila desprevenida. Eu acho que sim. Às vezes, só precisamos de tempo. Você faz ele sorrir mais, disse Martim, continuando a colorir. Antes você não estava aqui. Ele quase nunca sorria. E Camila sentiu o coração acelerar. É mesmo? Sim. Ontem ele perguntou para Dolores se você gostava de flores. Acho que ele quer te dar flores. Martim, você... Camila, interrompeu o menino, olhando para ela com olhos sérios. Você é uma estrela boa. Uma estrela boa? Sim, mamãe sempre dizia que algumas pessoas são como estrelas ruins que trazem tristeza, mas outras são estrelas boas que trazem luz. Você é uma estrela boa. Camila sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Martim. Você também é uma estrela boa. Mais tarde naquela noite, após colocar Martim para dormir, Camila decidiu descer para pegar um copo d'água na cozinha. Estava caminhando pelos corredores escuros quando viu luz vinda da biblioteca. Curiosa, aproximou-se silenciosamente. Através da porta entreaberta, ela viu Nicholas sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão e o olhar perdido no vazio. Sobre a mesa ao lado havia uma fotografia de Isabela. E, para sua surpresa, lágrimas silenciosas desciam pelo rosto dele. Era a primeira vez que Camila via Nicholas sem a máscara de controle. Ele parecia vulnerável, perdido, humano. Ela deveria ter se afastado discretamente, mas algo em seu coração a impediu. Talvez fosse o instinto de cuidar, ou talvez fosse algo mais profundo que ela ainda não compreendia completamente. Bateu suavemente na porta. Nicholas limpou rapidamente o rosto e se endireitou. Entre. Desculpe incomodá-lo, disse Camila entrando na biblioteca. Pensei que talvez quisesse saber que Martim está dormindo. Obrigado. Nicholas guardou a fotografia na gaveta, mas não antes de Camila vê-la. Você não precisa ficar até tão tarde. Martim está bem. Eu sei, só estava pensando nele. Ele gosta muito de você, disse Nicholas, sua voz mais suave do que o usual. Fala de você constantemente. Ele é um menino especial, inteligente, sensível, como a mãe dele. O silêncio se estendeu entre eles. Camila sabia que deveria se despedir e ir embora, mas havia algo na atmosfera da biblioteca, na vulnerabilidade que ela havia testemunhado, que a fez permanecer. Senhor Vargas, disse ela suavemente, às vezes ajuda a conversar sobre as pessoas que amamos. Nicholas a olhou com surpresa. Você sabe, eu vi a sala com as fotografias hoje. Rosa me contou sobre Isabela. Ah, Nicholas passou a mão pelos cabelos. Dolores disse que você andou explorando a casa. Desculpe, eu não deveria... Não, está tudo bem. Ele se levantou caminhando até a janela. Às vezes eu mesmo me esqueço que ela existiu, que fomos felizes. Martim não se esquece. Ele ainda fala dela. Eu sei. E eu... Nicholas hesitou. Eu acho que tenho tentado protegê-lo da dor, mas talvez esteja apenas protegendo a mim mesmo. A dor faz parte do amor, disse Camila gentilmente. Minha mãe sempre diz que choramos pelas pessoas que amamos porque elas valeram a pena. Nicholas se virou para olhá-la. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela está doente, mas ainda é a pessoa mais forte que conheço. É por isso que você trabalha aqui? Por causa da doença dela? Camila acenou. Preciso do dinheiro para o tratamento, mas também gosto de cuidar de pessoas, de crianças. Você é boa nisso. Nicholas voltou a se sentar, mas desta vez pareceu mais relaxado. Martim mudou desde que você chegou. Ele sorri mais, fala mais, até comigo. E ele precisa do pai, disse Camila. Você é o herói dele. Não me sinto como herói. Na maioria das vezes, me sinto perdido. Isso é normal. Você passou por uma perda terrível. Às vezes, disse Nicholas, olhando diretamente para ela, eu me pergunto se vou conseguir ser feliz novamente, ou se tenho direito a isso. Claro que tem. Isabela não gostaria que você ficasse triste para sempre. Como você pode ter certeza? Porque ela era mãe, e mães querem que seus filhos sejam felizes. Isso inclui você. Nicholas sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você tem uma forma interessante de ver as coisas, Camila. Camila, repetiu ela. Você disse meu nome. Disse? Sim. Você sempre me chama de Senhorita Torres. Ah,
Nicolás pareceu perceber pela primeira vez. Camila, então. Eles se entreolharam por um momento que pareceu durar uma eternidade. Camila sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma proximidade que ia além da relação profissional. Eu deveria ir, disse ela finalmente. Sim, concordou Nicolás, mas nem ele nem ela se moveram. Boa noite, Sr. Vargas. Boa noite, Camila. Quando Camila saiu da biblioteca, seu coração batia acelerado. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ela não estava preparada para enfrentar. Mas uma coisa estava clara: o muro entre eles havia começado a rachar. E no escritório, Nicolás permaneceu acordado por horas, pensando na jovem babá que havia chegado à sua vida como uma brisa suave em um dia de tempestade. Ela não era apenas uma funcionária, era alguém com alma, alguém que via além das aparências, alguém que talvez pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para a luz. A tempestade chegou sem aviso naquela quinta-feira à noite. Camila estava ajudando Martim com o dever de casa quando os primeiros trovões ecoaram pela mansão, fazendo as janelas estremecerem. O menino largou o lápis imediatamente, seus olhos se arregalando de terror. Camila, sussurrou ele, sua voz tremendo. Eu não gosto de trovão. Está tudo bem, pequeno, disse ela, puxando-o para um abraço. É só barulho. Não pode nos machucar aqui dentro. Mas quando um raio particularmente forte iluminou o quarto, seguido por um trovão ensurdecedor, Martim começou a chorar desesperadamente. Suas pequenas mãos se agarraram na blusa de Camila como se a vida dependesse disso. Mamãe, gritou ele entre soluços. Eu quero minha mamãe. O coração de Camila se partiu. Ela o pegou no colo, balançando-o suavemente. Shh, eu estou aqui, Martim. Você não está sozinho. Ela morreu numa noite de chuva, murmurou o menino contra o peito dela. Papai disse que ela não ia voltar por causa da chuva. Camila sentiu as próprias lágrimas começarem a formar. Rosa havia mencionado que Isabela morrera em um acidente de carro durante uma tempestade. O trauma de Martim era mais profundo do que ela imaginara. Escute, meu amor, disse ela, sentando-se na cama e aninhando-o em seus braços. Vou cantar uma música que minha mãe cantava para mim quando eu tinha medo. Tudo bem? Martim acenou, ainda tremendo. Camila começou a cantar uma canção de ninar antiga, sua voz doce, ecoando suavemente pelo quarto. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, mas não precisa ter medo, porque mamãe está aqui e os anjos vão cuidar até você dormir. A voz de Camila era melodiosa e tranquilizadora. Gradualmente, os soluços de Martim foram diminuindo. E ele relaxou em seus braços. Ela continuou cantando, improvisando versos que falavam de proteção e amor. Foi então que viu Nicolás parado na porta. Ele estava apoiado no batente, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada. Seus olhos estavam fixos nela e em Martim, e havia uma expressão de profunda emoção em seu rosto. Camila não sabia há quanto tempo ele estava ali, mas algo em sua postura sugeria que havia presenciado toda a cena. Papai, murmurou Martim, levantando a cabeça. Camila cantou para mim. Não estou mais com medo. Nicolás se aproximou lentamente. Vejo isso, campeão. Você foi muito corajoso. Camila disse que os anjos cuidam de mim, continuou Martim, seus olhos ainda úmidos, mas já mais calmos. Você acha que a mamãe é um anjo? A pergunta pegou Nicolás desprevenido. Camila viu ele engolir em seco antes de responder. Sim, filho, tenho certeza de que ela é. Então ela está cuidando de nós agora? Sempre, respondeu Nicolás, sua voz rouca de emoção. Martim sorriu e se aconchegou novamente nos braços de Camila. Dentro de poucos minutos, embalado pela canção suave que ela continuava cantarolando, ele adormeceu. Camila o colocou cuidadosamente na cama, cobrindo-o com o cobertor. Quando se virou, encontrou Nicolás, observando-a com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Obrigado, disse ele baixinho. Eu não sabia que ele tinha tanto medo de tempestades. Às vezes as crianças guardam os medos para si, respondeu Camila, ajeitando o cobertor de Martim. Principalmente quando acham que vão preocupar os adultos. Você tem um dom com ele. Ele é especial. Só precisa de alguém que entenda.
Eles saíram do quarto em silêncio, fechando a porta cuidadosamente. No corredor, a chuva continuava a bater contra as janelas, mas já não havia mais trovões. Camila, disse Nicolás hesitando, gostaria de tomar um café ou chá? Ainda está cedo. Ela olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que ele a convidava para algo que não fosse relacionado diretamente ao trabalho. Sim, seria bom. Eles desceram para a cozinha, onde Camila preparou o chá, enquanto Nicolás permaneceu encostado no balcão, observando-a. Havia algo diferente nele naquela noite, uma suavidade que ela raramente via. A varanda, disse ele de repente. Você gostaria de sentar na varanda? A chuva é bonita de lá. A varanda dos fundos da mansão era coberta e oferecia uma vista privilegiada dos jardins. Eles se sentaram em cadeiras de vime, com as xícaras de chá fumegante nas mãos, observando a chuva cair suavemente sobre as roseiras. Você cantou muito bem, disse Nicolás após um longo silêncio. Sua voz é linda. Obrigada. Minha mãe sempre dizia que uma canção pode curar muita coisa. Ela está certa. Ele tomou um gole do chá. Conte-me sobre ela. Sua mãe. Camila sorriu, os olhos se tornando distantes. Ela é professora, ou era, antes de ficar doente. Sempre foi minha inspiração para estudar pedagogia. Que tipo de doença? Câncer. Já está em tratamento há 2 anos. Sua voz ficou mais baixa. O médico diz que as chances são boas, mas é caro. Muito caro. Nicolás ficou em silêncio por um momento. Por isso você trabalha aqui? Sim, não me envergonho disso. Faria qualquer coisa por ela. Você é corajosa. Não, apenas desesperada. Camila riu, mas era um riso triste. Às vezes me pergunto se vou conseguir terminar a faculdade, se vou conseguir ser a professora que sempre sonhei. Você vai conseguir, disse Nicolás com uma convicção que a surpreendeu. Você tem algo que não se ensina em livros. Você tem coração. Camila o olhou, tocada pela sinceridade em sua voz. Você é diferente do que eu pensava quando cheguei aqui. Como assim? Mais humano, mais vulnerável. Nicolás sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você tem uma forma de ver as pessoas que me desconforta. Desconforta porque você vê além das máscaras, e eu uso muitas máscaras. Todo mundo usa, faz parte de se proteger. Do que você se protege, Camila? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um momento, observando a chuva. De me apegar demais às pessoas, de esperar mais do que posso ter. E você se apegou? A Martim? Sim, admitiu ela. Mais do que deveria. E a mim? A pergunta pairou no ar entre eles, como uma confissão. Camila sentiu o coração acelerar, mas não conseguiu desviar o olhar dos olhos dele. Você sabe a resposta, sussurrou ela. Nicolás se inclinou para a frente, suas mãos encontrando as dela. Camila, Não, interrompeu ela. Não diga nada que você possa se arrepender amanhã. E se eu não me arrepender? Você vai. Homens como você sempre se arrependem. Homens como eu, ricos, poderosos, acostumados a ter controle sobre tudo. Nicolás apertou suavemente as mãos dela. Você acha que eu tenho controle sobre o que sinto por você? A pergunta a fez tremer. Nicolás, faz semanas que não consigo parar de pensar em você. Na forma como você sorri para Martim, na forma como você ilumina esta casa, na forma como você me faz sentir. Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Vivo, você ainda ama sua esposa. Sempre vou amar Isabela. Ela foi minha primeira amor, a mãe do meu filho, mas isso não significa que meu coração não pode se abrir para outra pessoa. Eu sou sua funcionária. Não, você é muito mais do que isso, e nós dois sabemos. A chuva continuava caindo, criando uma cortina íntima ao redor da varanda. Camila sentiu as defesas que havia construído começarem a desmoronar. Tenho medo, admitiu ela. Eu também. Do que você tem medo? De não ser suficiente, de não conseguir te fazer feliz, de você perceber que merece muito mais do que um homem assombrado por fantasmas. Você não é definido pelos seus fantasmas, Nicolás. Você é definido por como escolhe lidar com eles. Ele se levantou, puxando-a consigo. Por um momento, ficaram apenas se olhando, a chuva criando uma melodia suave ao fundo. Camila, sussurrou ele, posso... Ela não respondeu com palavras,
mas não se afastou quando ele se aproximou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o tempo parasse. O beijo foi tímido no início, cheio de hesitação e ternura. Mas quando ela respondeu, pressionando-se contra ele, algo mudou. Havia anos de solidão naquele beijo. Lágrimas não derramadas, sorrisos contidos, a necessidade desesperada de conexão humana. Camila sentiu-se derreter em seus braços, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Os olhos de Nicolás brilhavam com uma mistura de desejo e confusão. Camila, eu... Mas ele não terminou a frase. Em vez disso, deu um passo para trás, como se apenas então percebesse o que havia acontecido. A máscara de controle voltou ao seu rosto, e Camila viu o momento em que ele se fechou novamente. Você deveria ir para casa, disse ele, sua voz voltando ao tom formal. Nicolás, por favor, disse ele, sem olhar para ela. Está tarde. Camila sentiu como se tivesse levado um tapa. Um momento antes, ele estava abrindo o coração para ela. E agora ele estava se afastando novamente. Está bem, disse ela, tentando manter a dignidade. Boa noite, Sr. Vargas. Quando ela saiu da varanda, Nicolás permaneceu ali, observando a chuva. Passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Havia aberto uma porta que não sabia se estava pronto para atravessar. E na entrada da mansão, enquanto esperava um táxi, Camila tocou os lábios, ainda sentindo o gosto do beijo dele. Seu coração estava dividido entre a esperança e o medo do que o amanhã poderia trazer. A tempestade havia passado, mas dentro da mansão Vargas, uma nova estava apenas começando. Camila chegou à mansão na manhã seguinte com o coração acelerado. Havia dormido pouco, revivendo constantemente o beijo da noite anterior. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente os lábios de Nicolás nos seus, a forma como ele a havia segurado, a vulnerabilidade em sua voz. Mas também lembrava do momento em que ele se afastara, do muro que voltara a se erguer entre eles. Não sabia o que esperar daquela manhã, mas certamente não era o envelope branco que Dolores lhe entregou na porta. O que é isso? Perguntou Camila, estranhando a expressão séria da governanta. Ordens do Sr. Vargas, respondeu Dolores friamente. Ele saiu cedo para uma reunião e deixou isso para você. Camila abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta oficial em papel timbrado da empresa Vargas. Suas palavras eram formais, frias, devastadoras. Senhorita Camila Torres, por meio desta, informamos que seus serviços como babá não são mais necessários. Seu contrato está sendo rescindido com efeito imediato. Encontrará em anexo sua rescisão e uma compensação adicional de 3 meses de salário. Agradecemos pelos serviços prestados. Atenciosamente, Nicolás Vargas. Camila leu a carta 2 vezes, sem conseguir processar as palavras. Depois de tudo que havia acontecido na noite anterior, depois do beijo, das confissões, da intimidade que compartilharam, ele a estava demitindo? Eu não entendo, murmurou ela, olhando para Dolores. Onde está o Sr. Vargas? Preciso falar com ele. Ele não está, repetiu Dolores, e deixou claro que não deseja ser perturbado. Mas... E Martim? Ele vai querer saber por que eu não estou aqui. Isso não é mais problema seu, disse Dolores com uma dureza que cortou o coração de Camila. Suas coisas estão na sala de visitas. Pode pegá-las na saída. Camila sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela havia se aberto para Nicolás. Havia confiado nele. Havia permitido que ele visse suas vulnerabilidades. E agora ele a estava dispensando como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Posso ao menos me despedir de Martim? Perguntou ela, a voz quebrando. Ele está no quarto com a nova babá, respondeu Dolores. Senhor Vargas achou melhor não prolongar a situação. A nova babá? Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Já tem uma substituta? A senhorita Laura Mendoza. Ela tem excelentes referências e conhece a família há anos. Camila conhecia Laura de vista. Uma mulher elegante, da alta sociedade, que ocasionalmente visitava a mansão. Sempre havia algo em seus olhos quando olhava para Nicolás que incomodava Camila, mas ela nunca havia dado importância. Entendo,
disse Camila, tentando manter a dignidade. Vou pegar minhas coisas. Na sala de visitas, uma pequena caixa continha seus poucos pertences. Alguns livros, o caderno de desenhos que usava com Martim, uma foto da mãe. Coisas simples que de repente pareciam representar toda uma vida que estava sendo arrancada dela. Quando estava saindo, ouviu a voz de Martim vindo do andar superior. Eu quero a Camila, gritava ele. Onde está a Camila? Martim, querido, ouviu uma voz feminina responder. A Camila não pode mais vir aqui, mas eu vou cuidar muito bem de você. Não, eu quero a Camila. Ela canta para mim. O coração de Camila se partiu. Ela queria subir, abraçar Martim, explicar que não era sua escolha partir, mas sabia que isso só tornaria tudo mais difícil para ele. Com lágrimas nos olhos, ela saiu da mansão pela última vez. O trajeto até sua casa pequena e simples no bairro modesto pareceu uma eternidade. Camila mal conseguia ver a rua através das lágrimas. Quando finalmente chegou, encontrou a mãe, Helena, cuidando das plantas na varanda. Camila, que faz aqui a esta hora? Não deveria estar trabalhando? Mãe, disse Camila, desmoronando nos braços da mulher. Fui demitida. Helena abraçou a filha, sua expressão preocupada. O que aconteceu, minha filha? Eu não sei. Ontem estava tudo bem e hoje recebi uma carta de demissão. Mas por quê? Você não fez nada errado, fez? Camila pensou no beijo da noite anterior, na forma como havia se entregado àquele momento. Eu me apaixonei, mãe. Me apaixonei por ele. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos da filha. Ah, minha menina, eu temia que isso acontecesse. Pensei que ele sentia o mesmo. Ontem à noite nós nos beijamos. E ele falou sobre sentimentos, sobre como eu o fazia sentir vivo. Camila soluçou. Mas hoje de manhã isso, como se eu não significasse nada. Talvez ele tenha se assustado, sugeriu Helena suavemente. Homens às vezes fazem isso quando se sentem vulneráveis. Então por que não conversou comigo? Por que me demitiu por carta como se eu fosse nada? Porque ele é covarde, disse Helena com firmeza. E você merece muito mais do que isso. Naquela tarde, mientras Camila tentava processar o que havia acontecido, na mansão Vargas, uma cena muito diferente se desenrolava. Nicolás havia voltado de sua reunião com os sócios principais da empresa e a conversa não havia sido agradável. Nicolás, havia dito Eduardo Mendoza, pai de Laura, recebemos alguns comentários sobre sua vida pessoal. Que tipo de comentários? Sobre a babá. Algumas pessoas viram vocês na varanda ontem à noite, em uma situação comprometedora. Nicolás sentiu o sangue ferver. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. Quando você é o CEO, tudo é assunto da empresa, retrucou Carlos Mendoza, irmão de Eduardo. Não podemos permitir que escândalos afetem nossa reputação. Que escândalo? Estamos falando de uma mulher respeitável que cuida do meu filho. Estamos falando de uma babá jovem, sem educação superior, de classe baixa, disse Eduardo com desdém. Não é o tipo de pessoa que um homem em sua posição deve se envolver. Vocês não têm o direito de opinar sobre quem eu escolho para minha vida. Temos sim, disse Carlos, inclinando-se para a frente. Ou esqueceu que somos sócios majoritários. Podemos destituí-lo da presidência se necessário. Vocês não fariam isso. Não queremos, disse Eduardo. Mas se você insistir nessa loucura, não teremos escolha. Pense em Martim, Nicolás. Ele merece estabilidade, não escândalo. E temos a solução perfeita, acrescentou Carlos. Laura sempre teve afeto por você. Ela é educada, da nossa classe. Seria uma excelente mãe para Martim. Eu não amo Laura. Amor é luxo, disse Eduardo. Casamento é negócio. Você precisa entender isso. Nicolás havia saído daquela reunião sentindo-se encurralado. Não podia perder a empresa. Era o legado que deixaria para Martim. Mas também não conseguia tirar Camila de sua mente. Em um momento de pânico e pressão, havia tomado a decisão que agora o atormentava. Demitiu Camila por carta como um covarde, porque não teve coragem de olhar nos olhos dela e explicar a situação. Agora, observando Martim recusar o jantar que Laura havia preparado, chorar por Camila e se fechar novamente em seu mundo silencioso, Nicolás percebeu a magnitude do erro que havia cometido.
Papai, disse Martim, empurrando o prato para longe, por que a Camila não está aqui? Ela teve que ir embora, filho. Mas por quê? Eu fiz algo errado? Não, campeão. Você não fez nada errado. Então por que ela foi embora sem se despedir? Nicolás não teve resposta. Como poderia explicar para uma criança de 5 anos que havia escolhido negócios sobre felicidade, dinheiro sobre amor? Eu sinto falta dela, murmurou Martim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela cantava para mim. Ela me fazia sentir seguro. Eu sei, filho. Você também sente falta dela? A pergunta atingiu Nicolás como uma lâmina. Sim, admitiu ele. Eu também. Naquela noite, Martim chorou até adormecer. Laura havia tentado acalmá-lo, mas ele a rejeitara completamente. Ela descia agora as escadas frustrada. Ele só quer aquela babá, queixou-se ela para Nicolás. Não sei por que você a demitiu tão repentinamente. Foram circunstâncias imprevistas. Bem, ele vai ter que se acostumar comigo. Eventualmente ele vai aceitar a situação. Eventualmente? Quando nos casarmos, disse Laura com um sorriso confiante. Sei que nossos pais já conversaram sobre isso. Será bom para Martim ter uma figura materna estável. Nicolás a olhou com uma mistura de surpresa e desconforto. Laura, eu nunca... Você não precisa dizer nada agora, interrompeu ela. Sei que ainda está processando a perda de Isabela, mas quando estiver pronto, estarei aqui. Após Laura sair, Nicolás subiu ao quarto de Martim. O menino dormia inquieto, com rastros de lágrimas no rosto. Sobre a mesa de cabeceira havia um desenho que ele havia feito no dia anterior. Ele, Nicolás e Camila juntos, sorrindo. Nicolás pegou o desenho, sentindo o peso de sua decisão. Havia escolhido a segurança financeira sobre a felicidade de seu filho. Havia escolhido a pressão social sobre seus próprios sentimentos. E pela primeira vez, desde a morte de Isabela, Nicolás Vargas sentiu que havia perdido algo precioso. Não apenas uma funcionária, mas uma mulher que havia trazido luz de volta à sua vida escura. Lá fora, a chuva voltou a cair, como se o próprio céu chorasse pela decisão que havia mudado 3 vidas para sempre. Uma semana havia se passado desde que Camila deixara a mansão Vargas, e cada dia parecia mais difícil que o anterior. Ela havia tentado manter a rotina, procurando novos empregos, cuidando da mãe, fingindo que estava tudo bem, mas as noites eram as piores. Era quando as memórias voltavam. A risada de Martim, o beijo na varanda, a sensação de ter encontrado seu lugar no mundo apenas para perdê-lo no dia seguinte. Naquela tarde de sábado, Camila estava na pequena cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha. Não esperava ninguém e as poucas visitas que recebiam eram amigas da mãe que vinham tomar chá. "Camila, querida!" gritou Helena do quarto. "Pode ver quem é?" Camila secou as mãos no avental e foi até a porta. Quando a abriu, sentiu o ar faltar em seus pulmões. Nicolás Vargas estava parado na soleira da porta, e ela quase não o reconheceu. O homem, sempre impecável, estava com os cabelos despenteados, a barba por fazer, e vestia apenas uma camisa social amarrotada e calças jeans. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e ele parecia ter perdido peso. "Nicolás", murmurou ela, instintivamente dando um passo para trás. "Camila", disse ele, sua voz rouca. "Eu preciso falar com você." "Não temos nada para conversar", respondeu ela, começando a fechar a porta. "Você deixou tudo muito claro na sua carta." "Por favor", disse ele, colocando a mão na porta. 5 minutos. É tudo que peço." Camila hesitou. Parte dela queria bater a porta na cara dele, mandá-lo embora como ele havia feito com ela. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. 5 minutos, disse ela finalmente, abrindo a porta completamente. "Mas não aqui. Minha mãe está descansando." Eles caminharam até a pequena varanda da frente, onde 2 cadeiras de plástico eram os únicos móveis. Nicolás pareceu deslocado naquele ambiente simples, mas sentou-se mesmo assim. "Camila, eu... Não!" interrompeu ela, toda a raiva e dor da última semana explodindo de uma vez. "Você vai me escutar primeiro. Você me demitiu por carta, Nicolás. Por carta. Depois de tudo que compartilhamos, depois do que aconteceu entre nós, você me tratou como se eu fosse nada. Eu sei, Você sabe o que foi pior?
Não foi nem a demissão. Foi descobrir que você já tinha uma substituta, que eu era tão facilmente substituível que você nem esperou um dia. Nicolás fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. Você tem todo o direito de estar furiosa comigo. Tenho mesmo. Sabe quantas noites eu fiquei acordada me perguntando o que havia feito de errado, se aquele beijo havia sido real ou se eu havia imaginado tudo? Camila sentiu as lágrimas começarem a cair, mas não parou. Você me fez sentir especial, Nicolás. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente especial. E então, você me descartou como se eu fosse lixo. Eu nunca quis magoá-la, disse ele, se inclinando para a frente. Tudo o que eu fiz foi para proteger você. Proteger? Proteger de quê? De mim, do meu mundo, das pessoas que fazem parte da minha vida. Nicolás passou as mãos pelos cabelos. Os sócios da empresa descobriram sobre nós. Eles me ameaçaram, disseram que me destituiriam do cargo se eu continuasse me envolvendo com você. E você escolheu o cargo, disse Camila, sua voz fria. Eu escolhi o que pensei que era o melhor para Martim. A empresa é tudo que posso deixar para ele. Martim não precisa de uma empresa, Nicolás. Ele precisa de um pai feliz. Você acha que eu estou feliz? Explodiu ele, se levantando. Você acha que uma única noite se passou sem que eu pensasse em você, sem que eu me odiasse por ter sido covarde? Então, por que está aqui agora? Porque Martim não para de chorar. Porque ele não come, não dorme, não fala com Laura. Porque ele só quer você. Nicolás se ajoelhou diante da cadeira dela. Porque eu só quero você. Camila sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. Você teve sua chance. Você escolheu. Eu escolhi errado, disse ele, pegando as mãos dela. Camila, eu passei a vida inteira seguindo regras. Regras da sociedade, regras dos negócios, regras de como um homem da minha posição deveria se comportar. Mas desde que você entrou na minha vida, nada disso faz mais sentido. Nicolás, eu não quero mais fingir. Não quero mais seguir as regras de ninguém. Não quero mais viver uma vida que não é minha. Ele apertou as mãos dela. Quero viver uma vida com você. Camila o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas ainda ferida demais para se deixar levar. Você me magoou profundamente. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando compensar isso, se você me deixar. O que você está dizendo? Nicolás soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso. Quando a tirou, havia um pequeno estojo de veludo. O coração de Camila parou. Casa comigo, disse ele, abrindo o estojo para revelar um anel simples, mas elegante. Eu sei que é loucura, sei que é repentino, mas casa comigo, Camila. Camila olhou para o anel, depois para ele, completamente sem palavras. Você enlouqueceu? Provavelmente, disse ele com um sorriso triste. Mas é a primeira coisa sensata que faço em anos. Nicolás, você não pode simplesmente aparecer aqui e... Eu sei que não mereço, sei que magoei você, que quebrei sua confiança, mas também sei que o que sinto por você é real, e sei que se não lutar por isso agora, vou me arrepender pelo resto da vida. Camila se levantou, andando até a grade da varanda. Você está me pedindo para casar com você uma semana depois de me demitir por carta? Estou pedindo para você me dar uma chance de mostrar que posso ser o homem que você merece. E os sócios? A empresa? Vou encontrar uma forma de lidar com eles. Não vou mais deixar que decidam minha vida. E se você não conseguir? E se eles realmente te destituírem? Nicolás se aproximou dela. Então começarei de novo. Contigo do meu lado, posso enfrentar qualquer coisa. Camila fechou os olhos, sentindo-se dividida entre o coração e a razão. Preciso pensar. Claro, disse ele, guardando o anel. Tome o tempo que precisar. Não, disse ela, se virando para ele. Preciso pensar agora, sozinha. Nicolás acenou, compreendendo. Estarei esperando sua resposta, pelo tempo que for necessário. Após ele sair, Camila ficou na varanda por longos minutos, tentando processar o que havia acontecido. Um pedido de casamento? Nicolás Vargas havia pedido ela em casamento. Camila! Chamou Helena do quarto. Estava ouvindo vozes. Quem era? Camila foi até o quarto da mãe, sentando-se na beirada da cama. Helena estava fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência. Era o Nicolás, disse Camila. Ah, disse Helena, não parecendo surpresa. E o que ele queria? Ele me pediu em casamento. Helena sorriu. E você disse sim? Mãe,
Ele me demitiu há uma semana. Como posso confiar nele? Ele explicou por que fez isso. Camila contou sobre os sócios, as ameaças, os medos de Nicolás. Helena ouviu em silêncio. Acenou ocasionalmente. Camila, disse ela quando a filha terminou. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você o ama? A pergunta simples atingiu Camila em cheio. Eu acho que sim. Não acha? Sabe, você o ama? Camila sentiu as lágrimas voltarem. Sim, muito. E ele te ama? Ele diz que sim. Você acredita nele? Camila pensou na forma como Nicolás havia olhado para ela, na vulnerabilidade em sua voz, no desespero em seus olhos. Acho que sim. Então qual é o problema? Tenho medo, mãe. Medo de ser magoada novamente. Medo de que ele mude de ideia quando as coisas ficarem difíceis. Helena pegou a mão da filha. Minha querida, o amor sempre envolve risco. Sempre. Mas às vezes, a única forma de descobrir se algo é real é dando uma chance. E se der errado? E se der certo? Camila, você passou a vida cuidando de mim, sacrificando suas próprias necessidades. Pela primeira vez, você tem a chance de ser verdadeiramente feliz. Não desperdice isso por medo. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pesando prós e contras, tentando escutar o coração por entre o barulho da razão. Na manhã seguinte, ela se vestiu com cuidado e pegou o ônibus para o bairro da mansão. Mas ao invés de ir diretamente para a porta da frente, caminhou até os jardins dos fundos, onde havia uma pequena entrada que os funcionários usavam. Nicolás estava lá, exatamente como ela esperava que estivesse, sentado no mesmo banco onde haviam conversado naquela primeira noite, com Martim ao seu lado. O menino estava desenhando, mas parecia triste. Camila! Gritou Martim quando a viu largando o lápis e correndo para ela. Você voltou! Camila o pegou no colo, abraçando-o apertado. Oi, pequeno, senti falta de você. Eu também senti falta de você. Muito, muito falta. Nicolás se aproximou lentamente, seus olhos questionando. Camila, preciso falar com você, disse ela, colocando Martim no chão, sozinha. Martim, disse Nicolás, que tal você ir brincar ali perto? Papai precisa conversar com a Camila. O menino acenou e se afastou. Mas não muito. Camila e Nicolás ficaram em silêncio por um momento. Eu pensei na sua proposta, disse ela finalmente. E minha resposta é sim. O alívio no rosto de Nicolás foi instantâneo. Sério? Mas com uma condição, continuou ela. Você precisa aprender a amar de verdade, sem fugir quando as coisas ficarem difíceis, sem me afastar quando tiver medo. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Eu prometo, disse ele, se aproximando. Vou aprender. Vou tentar todos os dias. Você tem certeza? Porque não vai ser fácil enfrentar sua família, os sócios, a sociedade. Tenho certeza. Quero você ao meu lado, Camila, para sempre. Ela sorriu e foi como se o sol tivesse aparecido após uma longa tempestade. Então sim, caso comigo. Nicolás a beijou e desta vez não houve hesitação, não houve medo. Apenas amor, puro e verdadeiro. Papai, Camila! Gritou Martim, correndo de volta. Vocês estão se beijando! Sim, campeão, disse Nicolás rindo. E temos uma novidade para você. Camila vai se casar comigo. Ela vai ser sua nova mamãe. Os olhos de Martim se iluminaram. Sério? Camila vai morar com a gente? Se você quiser, disse Camila, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Eu quero muito, disse ele, abraçando os dois. Agora somos uma família de verdade. E ali, no jardim da mansão, rodeados por rosas que Isabela havia plantado, uma nova família começou a se formar. Não seria fácil, mas seria real. E às vezes, isso era tudo que importava. Uma semana havia se passado desde que Camila deixara a mansão Vargas, e cada dia parecia mais difícil que o anterior. Ela havia tentado manter a rotina, procurando novos empregos, cuidando da mãe, fingindo que estava tudo bem. Mas as noites eram as piores. Era quando as memórias voltavam. A risada de Martim, o beijo na varanda, a sensação de ter encontrado seu lugar no mundo apenas para perdê-lo no dia seguinte. Naquela tarde de sábado, Camila estava na pequena cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha. Não esperava ninguém, e as poucas visitas que recebiam eram amigas da mãe que vinham tomar chá. Camila, querida, gritou Helena do quarto. Pode ver quem é? Camila secou as mãos no avental e foi até a porta. Quando a abriu, sentiu o ar faltar em seus pulmões.
Nicolás Vargas estava parado na soleira da porta e ela quase não o reconheceu. O homem, sempre impecável, estava com os cabelos despenteados, a barba por fazer, e vestia apenas uma camisa social amarrotada e calças jeans. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e ele parecia ter perdido peso. Nicolás, murmurou ela, instintivamente dando um passo para trás. Camila, disse ele, sua voz rouca, eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar, respondeu ela, começando a fechar a porta. Você deixou tudo muito claro na sua carta. Por favor, disse ele, colocando a mão na porta. 5 minutos. É tudo que peço. Camila hesitou. Parte dela queria bater a porta na cara dele, mandá-lo embora como ele havia feito com ela. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. 5 minutos, disse ela finalmente, abrindo a porta completamente. Mas não aqui. Minha mãe está descansando. Eles caminharam até a pequena varanda da frente, onde 2 cadeiras de plástico eram os únicos móveis. Nicolás pareceu deslocado naquele ambiente simples, mas sentou-se mesmo assim. Camila, Não, interrompeu ela, toda a raiva e dor da última semana explodindo de uma vez. Você vai me escutar primeiro. Você me demitiu por carta, Nicolás. Por carta. Depois de tudo que compartilhamos, depois do que aconteceu entre nós, você me tratou como se eu fosse nada. Eu sei, Você sabe o que foi pior? Não foi nem a demissão. Foi descobrir que você já tinha uma substituta. Que eu era tão facilmente substituível que você nem esperou um dia. Nicolás fechou os olhos como se cada palavra fosse uma punhalada. Você tem todo o direito de estar furiosa comigo. Tenho mesmo. Sabe quantas noites eu fiquei acordada me perguntando o que havia feito de errado? Se aquele beijo havia sido real ou se eu havia imaginado tudo? Camila sentiu as lágrimas começarem a cair, mas não parou. Você me fez sentir especial, Nicolás. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente especial. E então você me descartou como se eu fosse lixo. Eu nunca quis magoá-la, disse ele, se inclinando para a frente. Tudo o que eu fiz foi para proteger você. Proteger? Proteger de quê? De mim, do meu mundo, das pessoas que fazem parte da minha vida. Nicolás passou as mãos pelos cabelos. Os sócios da empresa descobriram sobre nós. Eles me ameaçaram. Disseram que me destituiriam do cargo se eu continuasse me envolvendo com você. E você escolheu o cargo, disse Camila, sua voz fria. Eu escolhi o que pensei que era o melhor para Martim. A empresa é tudo o que posso deixar para ele. Martim não precisa de uma empresa, Nicolás. Ele precisa de um pai feliz. Você acha que eu estou feliz? Explodiu ele, se levantando. Você acha que uma única noite se passou sem que eu pensasse em você? Sem que eu me odiasse por ter sido covarde? Então por que está aqui agora? Porque Martim não para de chorar. Porque ele não come, não dorme, não fala com Laura. Porque ele só quer você. Nicolás se ajoelhou diante da cadeira dela. Porque eu só quero você. Camila sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. Você teve sua chance. Você escolheu. Eu escolhi errado, disse ele, pegando as mãos dela. Camila, eu passei a vida inteira seguindo regras. Regras da sociedade, regras dos negócios, regras de como um homem da minha posição deveria se comportar. Mas desde que você entrou na minha vida, nada disso faz mais sentido. Nicolás, eu não quero mais fingir. Não quero mais seguir as regras de ninguém. Não quero mais viver uma vida que não é minha. Ele apertou as mãos dela. Quero viver uma vida com você. Camila o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas ainda ferida demais para se deixar levar. Você me magoou profundamente. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso, se você me deixar. O que você está dizendo? Nicolás soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso. Quando a tirou, havia um pequeno estojo de veludo. O coração de Camila parou. Casa comigo, disse ele, abrindo o estojo para revelar um anel simples, mas elegante. Eu sei que é loucura, sei que é repentino, mas casa comigo, Camila. Camila olhou para o anel, depois para ele, completamente sem palavras. Você enlouqueceu? Provavelmente, disse ele com um sorriso triste.
mas é a primeira coisa sensata que faço em anos. Nicolás, você não pode simplesmente aparecer aqui e... Eu sei que não mereço, sei que magoei você, que quebrei sua confiança, mas também sei que o que sinto por você é real. E sei que, se não lutar por isso agora, vou me arrepender pelo resto da vida. Camila se levantou, andando até a grade da varanda. Você está me pedindo para casar com você uma semana depois de me demitir por carta? Estou pedindo para você me dar uma chance de mostrar que posso ser o homem que você merece. E os sócios, a empresa, vou encontrar uma forma de lidar com eles. Não vou mais deixar que decidam minha vida. E se você não conseguir? E se eles realmente te destituírem? Nicolás se aproximou dela. Então começarei de novo. Contigo do meu lado, posso enfrentar qualquer coisa. Camila fechou os olhos, sentindo-se dividida entre o coração e a razão. Preciso pensar. Claro, disse ele, guardando o anel. Tome o tempo que precisar. Não, disse ela, se virando para ele. Preciso pensar agora, sozinha. Nicolás acenou, compreendendo. Estarei esperando sua resposta, pelo tempo que for necessário. Após ele sair, Camila ficou na varanda por longos minutos, tentando processar o que havia acontecido. Um pedido de casamento. Nicolás Vargas havia pedido ela em casamento. Camila? Chamou Helena do quarto. Estava ouvindo vozes. Quem era? Camila foi até o quarto da mãe, sentando-se na beirada da cama. Helena estava fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência. Era o Nicolás, disse Camila. Ah, disse Helena, não parecendo surpresa. E o que ele queria? Ele me pediu em casamento. Helena sorriu. E você disse sim? Mãe, ele me demitiu há uma semana. Como posso confiar nele? Ele explicou por que fez isso? Camila contou sobre os sócios, as ameaças, os medos de Nicolás. Helena ouviu em silêncio, acenou ocasionalmente. Camila, disse ela quando a filha terminou, posso te fazer uma pergunta? Claro, você o ama? A pergunta simples atingiu Camila em cheio. Eu acho que sim. Não acha? Sabe? Você o ama? Camila sentiu as lágrimas voltarem. Sim, muito. E ele te ama? Ele diz que sim. Você acredita nele? Camila pensou na forma como Nicolás havia olhado para ela, na vulnerabilidade em sua voz, no desespero em seus olhos. Acho que sim. Então qual é o problema? Tenho medo, mãe. Medo de ser magoada novamente. Medo de que ele mude de ideia quando as coisas ficarem difíceis. Helena pegou a mão da filha. Minha querida, o amor sempre envolve risco. Sempre. Mas às vezes, a única forma de descobrir se algo é real é dando uma chance. E se der errado? E se der certo? Camila, você passou a vida cuidando de mim, sacrificando suas próprias necessidades. Pela primeira vez, você tem a chance de ser verdadeiramente feliz. Não desperdice isso por medo. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pesando prós e contras, tentando escutar o coração por entre o barulho da razão. Na manhã seguinte, ela se vestiu com cuidado e pegou o ônibus para o bairro da mansão. Mas ao invés de ir diretamente para a porta da frente, caminhou até os jardins dos fundos, onde havia uma pequena entrada que os funcionários usavam. Nicolás estava lá, exatamente como ela esperava que estivesse, sentado no mesmo banco onde haviam conversado naquela primeira noite, com Martim ao seu lado. O menino estava desenhando, mas parecia triste. Camila! Gritou Martim quando a viu largando o lápis e correndo para ela. Você voltou! Camila o pegou no colo, abraçando-o apertado. Oi, pequeno, senti falta de você. Eu também senti falta de você. Muito, muito falta. Nicolás se aproximou lentamente, seus olhos questionando. Camila, preciso falar com você, disse ela, colocando Martim no chão, sozinha. Martim, disse Nicolás, que tal você ir brincar ali perto? Papai precisa conversar com a Camila. O menino acenou e se afastou, mas não muito. Camila e Nicolás ficaram em silêncio por um momento. Eu pensei na sua proposta, disse ela finalmente. E minha resposta é sim. O alívio no rosto de Nicolás foi instantâneo. Sério? Mas com uma condição, continuou ela. Você precisa aprender a amar de verdade, sem fugir quando as coisas ficarem difíceis, sem me afastar quando tiver medo. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Eu prometo, disse ele, se aproximando. Vou aprender. Vou tentar todos os dias. Você tem certeza?
porque não vai ser fácil enfrentar sua família, os sócios, a sociedade. Tenho certeza. Quero você ao meu lado, Camila, para sempre. Ela sorriu e foi como se o sol tivesse aparecido após uma longa tempestade. Então sim, caso comigo. Nicolás a beijou e desta vez não houve hesitação, não houve medo, apenas amor, puro e verdadeiro. Papai, Camila! Gritou Martim, correndo de volta. Vocês estão se beijando! Sim, campeão, disse Nicolás rindo. E temos uma novidade para você. Camila vai se casar comigo. Ela vai ser sua nova mamãe. Os olhos de Martim se iluminaram. Sério? Camila vai morar com a gente? Se você quiser, disse Camila, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Eu quero muito, disse ele, abraçando os dois. Agora somos uma família de verdade. E ali, no jardim da mansão, rodeados por rosas que Isabela havia plantado, uma nova família começou a se formar. Não seria fácil, mas seria real. E às vezes, isso era tudo que importava. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de renda da mansão Vargas, pintando tudo com uma luz dourada que parecia abençoar aquele dia especial. Camila acordou cedo, os nervos misturados com uma euforia que ela não conseguia conter. Hoje era o dia do seu casamento. Na cozinha, encontrou Nicolás já vestido com um terno simples, mas elegante, preparando café. Ele sorriu quando a viu, e ela sentiu o coração acelerar como sempre acontecia. Pronto para isso? Perguntou ela, aceitando a xícara que ele lhe oferecia. Mais do que pronto, respondeu ele, beijando sua testa. E você? Assustada, admitiu ela, mas feliz. A decisão de fazer uma cerimônia simples nos jardins da mansão havia sido natural. Não queriam ostentação, apenas intimidade. Alguns amigos próximos, Helena em sua cadeira de rodas que Nicolás havia providenciado e o padre da igreja local que conhecia a família há anos. Camila havia costurado seu próprio vestido, um modelo simples de cetim marfim que realçava sua beleza natural. Não havia véu ou ornamentos elaborados, apenas algumas flores frescas do jardim presas em seus cabelos castanhos. Mamãe, disse Martim, aparecendo na cozinha ainda de pijama. Posso ajudar a arrumar as flores? Claro, pequeno, respondeu Camila. E o coração dela se aqueceu ao ouvir como ele a chamava naturalmente de mamãe. Mas primeiro você precisa se arrumar. 2 horas depois, os jardins estavam transformados. Cadeiras brancas simples formavam 2 fileiras diante de um arco improvisado feito com galhos e as rosas que Isabela havia plantado anos antes. Camila sentiu uma estranha paz ao pensar que, de alguma forma, a primeira esposa de Nicolás também estava abençoando aquele momento. Helena havia chegado pontualmente, ajudada por uma enfermeira que Nicolás insistiu em contratar para o dia. Apesar da fraqueza, seus olhos brilhavam de alegria. Você está linda, minha filha, murmurou Helena quando Camila se aproximou. Obrigada por estar aqui, mãe, respondeu Camila, beijando a mão frágil. Eu não perderia isso por nada no mundo. O padre, um homem gentil de cabelos grisalhos, tomou sua posição diante do arco. Os poucos convidados se sentaram e Martim, orgulhoso em seu pequeno terno, ficou ao lado do pai, segurando uma almofada com as alianças. Quando a música simples do violão começou a tocar, Camila caminhou lentamente pela pequena distância até o altar improvisado. Não havia um pai para levá-la, mas ela não se sentia sozinha. Cada passo era dado com determinação e amor. Nicolás a esperava com os olhos úmidos, como se não conseguisse acreditar que aquele momento finalmente havia chegado. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: "Você está radiante." "Você também", respondeu ela sorrindo. O padre começou a cerimônia com palavras simples sobre amor, perdão e recomeços. Quando chegou a hora dos votos, Nicolás tomou as mãos de Camila entre as suas. "Camila", disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, "eu passei anos vivendo com medo. Medo de amar, medo de ser vulnerável, medo de não ser suficiente. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre aceitação, sobre perdoar e ser perdoado. Prometo que nunca mais vou fugir quando as coisas ficarem difíceis. Prometo lutar por nós todos os dias. Prometo te amar não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos difíceis." Camila sentiu as lágrimas escorrerem, mas sua voz saiu firme quando foi sua vez.
Nicolás, você me ensinou que às vezes o amor exige coragem. Coragem para perdoar, coragem para confiar novamente, coragem para construir algo novo sobre as ruínas do que foi quebrado. Prometo ser sua parceira em todas as tempestades. Prometo te apoiar quando você duvidar de si mesmo. Prometo amar não apenas você, mas também Martim, e fazer desta casa um lar cheio de luz e risadas. Quando o padre perguntou pelas alianças, Martim se aproximou solenemente, estendendo a almofada. Mas antes que eles pudessem pegá-las, ele puxou um papel dobrado do bolso. Espera, disse ele com a seriedade de uma criança. Eu fiz algo para vocês. Ele desdobrou o papel, revelando um desenho feito com giz de cera. Mostrava 3 figuras de mãos dadas diante de uma casa, com um sol enorme sorrindo no céu. Embaixo, em letras tortas, estava escrito: Minha família. Agora somos uma família de verdade, disse Martim, entregando o desenho para Camila. Você é minha estrela boa para sempre. Camila se ajoelhou para abraçá-lo, o coração transbordando. E você é meu pequeno sol, murmurou. Com as alianças finalmente trocadas e os votos selados com um beijo, a pequena cerimônia chegou ao fim. Os convidados se aproximaram para cumprimentar o casal. Helena chorou de alegria e Martim não parava de pular de excitação. A tarde passou em uma celebração simples, com um bolo caseiro que Camila havia insistido em fazer e conversas íntimas no jardim. Quando o sol começou a se pôr, os convidados se despediram e Helena foi levada de volta para casa pela enfermeira. Tem certeza de que não quer ficar aqui? Perguntou Camila. Há quartos suficientes. Obrigada, querida, mas prefiro minha própria cama, respondeu Helena, segurando a mão da filha. Mas prometa que vai me visitar sempre. Prometo, mãe. À noite, depois que Martim foi colocado para dormir, Camila se encontrou caminhando sozinha pelos corredores da mansão. Sua mansão agora. Ainda era estranho pensar nisso. Ela subiu até o quarto principal, onde suas poucas roupas agora dividiam espaço com as de Nicolás. Tudo havia mudado tão rapidamente, mas de alguma forma parecia certo. Abrindo a janela, ela se debruçou no parapeito e olhou para o céu noturno. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem celebrando junto com ela. Lembrou-se da primeira noite que passara naquela casa, quando Martim a chamou de Estrela Boa, e ela havia se sentido tocada por aquelas palavras simples. Agora, finalmente, ela entendia. Não era sobre ser perfeita ou especial aos olhos do mundo. Era sobre ser luz para as pessoas que amava, sobre iluminar os cantos escuros com gentileza e amor verdadeiro. Não consegue dormir? Perguntou Nicolás, aparecendo atrás dela. Só pensando, respondeu ela, se encostando nele quando ele a envolveu com os braços. Pensando no quê? Em como chegamos até aqui, em como tudo começou com uma despedida. E agora? Perguntou ele, beijando seu pescoço. Agora é um recomeço, disse ela, se virando para olhá-lo. Nossa história verdadeira está apenas começando. Nicolás sorriu e ela viu nele não mais o homem assombrado pelo medo que havia conhecido, mas alguém que havia aprendido a abraçar o amor com todas as suas incertezas. Eu te amo, Camila Vargas, disse ele, e o som do sobrenome nos lábios dele a fez sorrir. Eu também te amo, respondeu ela. Eles ficaram ali, abraçados diante da janela, contemplando as estrelas que pareciam mais brilhantes do que nunca. Camila pensou em todas as noites que havia passado sozinha, cuidando da mãe, sonhando com uma vida diferente. Nunca imaginou que o amor pudesse chegar de uma forma tão complicada e, ao mesmo tempo, tão perfeita. Sabe o que Martim me disse hoje? Perguntou Nicolás. O quê? Que agora ele tem uma mamãe de verdade e que você é a estrela mais brilhante do céu. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Ele disse isso? Disse. E sabe de uma coisa? Ele está certo. Você iluminou nossa vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Enquanto observavam as estrelas, Camila percebeu que havia aprendido algo precioso. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher ficar e lutar, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre perdoar, reconstruir e ter coragem de acreditar que o amanhã pode ser melhor que o ontem. Então, disse ela sorrindo, pronta para nossa nova aventura, Sr. Vargas? Mais do que pronto, senhora.
Vargas, respondeu ele, selando a promessa com um beijo. E ali, sob um céu estrelado que parecia abençoar sua união, uma nova família se consolidava. Não seria perfeita, mas seria real. E às vezes, era exatamente isso que importava. Quando somos fiéis ao nosso coração, o amor encontra o caminho, mesmo que esse caminho comece com uma despedida. Acabei de lhe contar a história de Camila e Nicolás, não foi mesmo? Pois bem, deixe-me compartilhar com você a sabedoria que esta história carrega, como um tesouro escondido entre suas páginas. Veja, meu caro, eu já vi muitas despedidas na minha longa jornada. Vi pessoas se separarem em lágrimas, vi sonhos se desfazerem como castelos de areia, vi corações se partirem em 1000 pedaços. E sabe o que aprendi? Que às vezes as despedidas mais dolorosas são apenas o prólogo dos encontros mais belos. Camila foi demitida sem explicação, humilhada, descartada como se não valesse nada. Seu mundo desmoronou em questão de segundos, mas aquela carta cruel não era o final da sua história. Era apenas o começo de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Suspira profundamente e ajeita os óculos. Permitam-me dizer-lhe algo que a vida me ensinou. O amor verdadeiro é como uma estrela distante. Às vezes, as nuvens o encobrem. Às vezes, tempestades o fazem desaparecer do nosso campo de visão. Mas ele continua lá, brilhando, esperando o momento certo para se revelar em toda a sua glória. Nicolás teve medo. Ah, o medo! Esse velho conhecido de todos nós. Ele quase perdeu o amor da sua vida por causa do medo. Medo do julgamento, medo da sociedade, medo de não ser aceito. Mas sabe o que acontece quando finalmente encontramos coragem para enfrentar nossos medos? O impossível se torna possível. Pausa, olhando para o horizonte. E Camila? Ah, que lição ela nos deu! Ela teve a coragem de perdoar. Não porque era ingênua, mas porque entendeu algo profundo. O perdão não é um presente que damos aos outros, é uma libertação que damos a nós mesmos. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que fizeram conosco estava certo. Estamos dizendo que merecemos ser livres da prisão do ressentimento. Vou lhe contar um segredo, meu jovem. As despedidas mais dolorosas frequentemente precedem os encontros mais belos. É como se o universo precisasse nos afastar por um momento para que pudéssemos perceber o verdadeiro valor do que estávamos perdendo. Sorri com gentileza. Veja o pequeno Martim na história. Ele chamou Camila de estrela boa, não foi? E no final, ela compreendeu que ser uma estrela boa significa iluminar a escuridão ao nosso redor, não com uma luz cegante, mas com a calidez do amor verdadeiro. Se você está passando por uma despedida difícil neste momento, se está enfrentando uma rejeição, se seu coração está partido, lembre-se desta história. Lembre-se de que sua história ainda não terminou. O melhor capítulo pode estar por vir, esperando ser escrito. Aproxima-se e fala com ternura. Meu querido, seja fiel ao seu coração. Tenha coragem para amar, mesmo quando dói. Tenha força para perdoar, mesmo quando não parece justo. E nunca, jamais desista da esperança. Porque quando somos fiéis ao nosso coração, o amor sempre encontra o caminho de volta para nós. Mesmo que esse caminho comece com uma despedida. Levanta-se lentamente e sorri. Agora vá e lembre-se. Toda estrela brilha mais intensamente depois de atravessar a escuridão da noite. Sua luz está apenas esperando o momento certo para brilhar.